Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Andresa Arruda. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema da matéria Conceitos Básicos em Dermatologia. O tema 3 de hoje fala sobre lesões elementares primárias e secundárias. Neste tema, além de conhecer e identificar as lesões da pele, vamos aprender quais são as mais comuns, as que podem ser tratadas pelo profissional esteticista e quais delas deverão ser identificadas e encaminhadas a um médico dermatologista. Nós sabemos que somos da área da saúde, sempre toco nesse assunto com vocês, somos da área da saúde e devemos levar saúde o tempo todo para o nosso cliente. Vamos conhecer algumas lesões aqui nesta aula de hoje que nós não tratamos. Porém, o nosso cliente vai chegar, às vezes, nós somos a porta de entrada de conhecimento para o nosso cliente. Então, muitas vezes nem o cliente sabe que tem algum problema. E a gente reconhecendo essa lesão, a gente pode indicar um profissional, uma consulta médica, uma especialidade médica, quando é fora da nossa alçada. Algumas lesões nós podemos tratar, outras nós vamos reconhecer porque nós enviamos este cliente para um especialista, um dermatologista, um clínico, o que for necessário, um nutrólogo, o que for necessário. Nós somos da área da saúde e temos toda a liberdade de fazer isso. Porém, algumas lesões a gente não toca, tá bom? A gente reconhece, não dá diagnóstico para o nosso cliente, nunca dá diagnóstico, isso daqui é um câncer, isso aqui é um câncer de pele. A gente nunca fala isso. A gente indica para o cliente procurar um profissional dermatologista para avaliar aquela pinta, né? A gente falou a linguagem que o cliente entende. A gente não vai falar hipercromia, né? Lesão hipercrômica ou hipocrômica. Nós vamos falar a linguagem que o cliente entende. Vamos falar para ele procurar um profissional dermatologista para avaliar melhor aquela lesão, certo? Às vezes nem lesão, dependendo do cliente, a gente fala avaliar aquela manchinha, tá? Que qualquer coisa que a gente fala para o cliente, ele pode avaliar de uma maneira errônea e ir embora muito nervoso ou nervosa para casa, levando maiores problemas e não dormindo direito e colocando aquilo na mente até conseguir chegar a passar por uma consulta médica. A gente conseguiu trazer, por conta de uma informação mal dada, um problema enorme para aquele cliente. Então tem que saber falar também, nunca dar o diagnóstico e tem que saber falar para o nosso cliente, passar essa informação, tá bom? O que são lesões elementares? As alterações visíveis na pele são classificadas em lesões primárias e secundárias. Elas são modificações da pele e podem ter diversas etiologias. Etiologias é de onde vem, tá? Como acontece, como ocorre, como inicia. Então, podem ter diversas etiologias, como sistema circulatório, processos inflamatórios, degenerativos, neoplásicos. Quando fala de neoplásicos, neoplasia, nós estamos falando sobre câncer de pele, sobre cânceres, tá bom? Tratamentos do metabolismo, má formação. Em relação aos tipos, temos os tipos em relação à cor, a alteração de formação sólida, coleções líquidas, alteração de espessura, perda e reparos. Então, a gente tem vários tipos. Dentre alguns aqui, a gente começa a ver aqui nessa imagem preto e branco, o que vocês reconhecem aqui, além de alguns nomes aqui, o que vocês reconhecem neste desenho. Quando eu passo o mouse aqui nesta parte, o que vocês lembram daquele desenho da pele que nós estamos fazendo? Tá? Olha aqui. O que vocês reconhecem aqui? Acredito que seja a camada basal, não é? Olha aqui a camada basal. Se essa é a camada basal, então aqui aproximadamente espinhosa, granulosa, talvez lúcida e capa córnea, certo? Então, se eu tenho uma vesícula, aqui está mostrando como que ela fica na pele. Ela tem uma leve elevação, mas olha como ela está aqui. Se eu tenho um nódulo, olha como ele está aqui, ultrapassando a camada basal, e isso é perigoso. Porém, aquilo é um pouquinho maior, olhando a parte externa, avaliando, é um pouquinho maior apenas que a vesícula, olha só. Se eu tenho uma placa, ela tem uma leve elevação, olha aqui. Uma pápula, a gente vai conhecer vários destes aqui hoje, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó, uma pequena elevação. Uma mácula, olha aqui, não tem elevação nenhuma, é plana. Uma bolha, aquela bolha d'água mesmo, quando a gente coloca um sapato apertado,
e dá uma bolha, olha aqui como que ela fica. Aqui uma pústula, tá? Falando sobre acne aqui também, olha como ela fica. Um vergão, uma erosão, uma úlcera, tá? A gente perde tecido, aqui nesses dois casos perde tecido. Mas aqui dá para vocês terem uma ideia de como acontece lá dentro da pele quando tem alguma lesão. Como analisar? Como, né? A avaliação. Como que a gente faz a avaliação dessas lesões? A gente vai observar a localização anatômica e distribuição pelo corpo. Nós vamos ver o padrão e a forma. Nós vamos ver o tipo, se ela é eritematosa, se ela tem petequia, se ela tem equimose, se ela tem pápula, bolha. E em relação a outras coisas que a gente pode observar, a gente pode aprofundar as informações na anamnese. Quando nós vamos conversar com o nosso cliente, a anamnese é uma conversa, pessoal, só que direcionada pela ficha de anamnese. E nessa conversa você pode ir investigando para ver quando foi o surgimento dessa lesão, como é a evolução dessa lesão, e através disso você consegue avaliar melhor o seu cliente. Então, a avaliação do seu cliente tem que ter um tempo disponível para isso, não é só o cliente chegar e você já ir fazendo o tratamento, colocando a mão na massa, né, fazendo o tratamento em si mesmo. Não, primeiro tem que ter uma avaliação minuciosa para depois você colocar a mão no seu cliente, certo? Sabe-se que uma avaliação antecipada auxilia no sucesso dos tratamentos. O profissional esteticista assume papel importante quando se trata de avaliação, pois muitas vezes este é o primeiro contato do cliente para um posterior diagnóstico médico. O diagnóstico das doenças que afetam a pele depende de um apurado exame morfológico das lesões cutâneas. A esteticista ou esteticista deve conhecer estas lesões, não com a pretensão de tratá-las, sem a orientação de um profissional competente. Competente, nós somos competentes também, mas que não compete a nós. Nosso curso, até onde nós aprendemos muitas coisas. Essas nós podemos executar esses serviços dos nossos clientes, mas se não está na nossa competência, se não fez parte do nosso curso, então esse é o limite que a gente não deve ultrapassar, tá? Então, mas eu sou competente, professora, competência no sentido de você aprendeu esta técnica quando você estudou, você está apto para executar esta técnica, é da sua alçada, é de um técnico estética fazer este procedimento, é de um graduado, um tecnólogo de estética fazer esse procedimento, ou é de um médico, ou é um procedimento médico, certo? Então, vou ler novamente para vocês entenderem. A esteticista deve conhecer estas lesões, não com a pretensão de tratá-las sem a orientação de um profissional competente, mas sim ter condições de saber os seus limites e até onde o seu trabalho será realizado com sucesso. Então, aqui eu deixei essa imagem para a gente saber que nós temos um limite, certo? E temos que saber reconhecer ele e saber que daqui para cá a gente não pode passar, tá bom? Mas a gente tem um mundo infinito desse lado aqui que nós podemos trabalhar, correto? Lesões primárias, alterações de cor. Então, nós vamos falar aqui em relação a lesões primárias, vamos falar sobre alterações da cor. A lesão original é chamada de lesão primária, porém, no seu desenvolvimento, pode sofrer modificações como resultado de regressão, traumatismo ou outros fatores, e agora passa a ser chamado de lesão secundária. A mácula, aqui a gente tem aqui, ó, mácula acrômica, hipocrômica, hipercrômica, máculas pigmentares. Então, o que é mácula? No dicionário de medicina, ela diz que é uma mancha cutânea, lisa, não saliente, ok? Então, isso é mácula. Então, uma mácula acrômica. Acrômica tem o A, tá? O que é acrômica? Crômico quer dizer em relação à cor. Então, acrômico, sem cor. Esse A antes aqui significa sem, ausência, tá bom? Então, ó, mácula constituída por ausência total de melanina, acrômica, sem cor nenhuma na pele. Vitiligo, gente, é uma mácula acrômica. Depois nós temos a mácula hipocrômica. Hipo é pouco, né? Hipocrômica, com pouca cor. Mácula com pouca melanina. Hipopigmentada, pouco pigmentada.
Mácula hipercrômica. Hiper, lembra do hipermercado? É um mercado enorme. Então é hipercrômica, muita cor. Hipercrômica. Mácula que apresenta excesso de melanina na pele. Então já é uma mancha escurecida. Máculas pigmentares são decorrentes do depósito na pele de pigmentos que podem ser de origem exógena, de fora, como o caroteno, sais de prata, ouro, pigmentos estranhos, tatuagens, ou endógenos, que é dentro, como sais biliares. Esse slide aqui é muito importante, ele faz parte do nosso dia a dia na avaliação da estética, porque todas as pessoas chegam no seu espaço, vão chegar até você falando sobre uma manchinha que ela tem, ele tem. Sempre vai ter uma manchinha. Se a pessoa não falar, você tem que, a nossa obrigação, observar a pele do cliente que está exposta e avaliar. É nossa obrigação observar. E essa manchinha que você tem aqui, nossa, que bonita. Essa é linda. E essa aqui, faz quanto tempo que você tem? Então você tem que saber como chegar na pessoa, tá? Tem que saber como chegar. Então, não que o carcinoma seja bonito, tá? Você fala de uma outra pigmento dela que ela tem, porque tem algumas pintas que trazem beleza, né? Outras não. Algumas são bonitas. Eu acho algumas bonitas, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem, dividido entre esses verdinhos que são o grupo não suspeito e esse vermelhinho que a gente vai falar que é o grupo suspeito. Então, existe uma regra quando a gente vai avaliar o nosso cliente. É a regra do ABCDE. O que é isso, Pro? Tá aqui, ó. Vou pegar aqui no mouse. A, B, C, D, E. A gente vai avaliar a simetria, as bordas, a cor, o diâmetro e a evolução daquela mancha, certo? Então, é a primeira consulta com o seu cliente. Como que eu vou saber da evolução? Perguntando na hora da sua ficha de avaliação, na sua ficha de anamnese. Mas eu não tinha visto ainda até a cliente expor a região. Quando ela expor a região, você faça as perguntas e coloca na sua ficha de avaliação tudo o que você percebeu. Então, aqui é bem interessante, não é difícil. Então, se é verdinho, tá tudo ok. Tem uma mancha aqui, mas tá tudo ok. Por quê? É simétrica. Imagina que eu pego essa mancha aqui e vou dividir ela aqui como se fosse uma pizza, tá? Dividir ela. Então, ela vai ficar... voltando. Ela vai ficar mais ou menos igual aos pedaços. Diferente dessa. Aqui sendo o meio, se eu divido aqui a pizza, como se fosse uma pizza, vai ficar diferente os pedaços. Então, ela é assimétrica. Então, esta é uma mancha suspeita. Você pode encaminhar o seu cliente para um profissional, um médico, certo? Em relação às bordas, olha como a borda dela é regular. Agora, olha como essa esfuma vai desmanchando, como aqui ela é mais escura e aqui tem um esfumado, né? Então, esta é irregular. Essa é irregular, a borda regular e aqui é irregular. Então, esta aqui você tem que prestar atenção. Observe também a cor, como é uniforme. Olha, tá vendo? Esse lado aqui que é um não suspeito. Observa a cor acastanhada. Comecem a observar como normalidade esses tipos de tons das pintas, das manchas, ok? Então, em relação à cor, você observa. Ela tem uma cor uniforme. Olha aí. Diferente dessa. Olha aqui uma parte mais escurecida, aqui mais claro, aqui esfumado, irregular. Ela tem tudo, né, pessoal? Olha aqui. Ela tem todos os... múltipla, ó. Então, essa daqui não é interessante, tá? Ela está no grupo suspeito. Tem que falar para o seu cliente procurar um profissional. Outro profissional. Em relação aqui ao D, a B, C, D, ao diâmetro. Se ela é menor do que 0,5 centímetros, então, meio centímetro, né? Então, tá tranquilo, sem problema nenhum. Agora, se ela é maior do que 5 centímetros, 0,5 centímetros, 5 milímetros seria, né? Meio centímetro, 5 milímetros. Então, também a gente pode procurar um profissional para avaliar melhor essa região. Olha a parte escurecida aqui também, certo? Outra coisa que você tem que perceber é se tem aqui uma parte escura e no meio dela tem uma pintinha clara. Também é outra maneira de avaliar, tá? Em relação à cor. Se tem uma pintinha clarinha no meio da parte escura, também
É uma maneira de perceber que ela está no grupo suspeito. E em relação à evolução, então você pergunta para o seu cliente como que era, ou então você mesmo avalia o seu cliente, era tudo bem, mas um ano atrás, quando você vinha aqui, essa pinta, ela era menor que 5 milímetros. Agora ela cresceu, e cresceu rápido, faz 2 meses que você não vem aqui, e ela cresceu rápido. Seria interessante você passar por um médico dermatologista para uma avaliação mais apurada. Ai, mas eu tô com câncer, isso é câncer, você conhece, isso é câncer. Você nunca fala, por mais que você perceba que você nunca fala, certo? Porque o médico faz até um curso de especialização para dar notícias ruins. Existe um curso para isso. Ou ele tem um curso à parte e às vezes tem durante a graduação dele. Então nós não somos formados para dar esse tipo de notícia, certo? A gente não consegue avaliar e nem nós estamos aqui para poder dar esse tipo de notícia. Tem que ser uma pessoa preparada, ou médico, ou uma agente de saúde, não, como que é? Esqueci o nome, gente. Agente social, né? Ela também pode, geralmente é ela, né? Esse profissional também pode, porque são treinados para isso, para poder lidar com as reações da pessoa depois, certo? O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil. E há cerca de cada ano mais de 180 mil novos casos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele, aquelas que a gente tem estudado. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. Opa, a gente conhece esses nomes aqui, hein? Tá fácil de entender. Mais raro e letal são os carcinomas, é o melanoma, é o tipo mais agressivo de câncer de pele. Mas o que eu quero dizer para vocês, tem todas essas numerações aqui, 180 mil novos casos, 33% diagnóstico, nossa, tanta coisa, né? Mas se há uma avaliação prévia, quanto mais rápido se descobre, mais fácil é o tratamento, menos agressivo e a chance de sucesso de não retornar é maior, certo? Então, olha a responsabilidade do profissional esteticista, tá? Carcinoma basocelular, ele vem com essas siglas, CBC. O mais prevalente dentre todos os tipos. O CBC surge nas células basais, olha, aquela que a gente tem estudado, lá na camada basal, nas células basais. Ele tem baixa letalidade, frequente nas regiões expostas ao sol, como face, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas. Percebem que essas regiões aqui, ó, couro cabeludo, orelhas, pescoço, são regiões que as pessoas geralmente não passam filtro solar quando se expõe ao sol. Então vamos pensar num cliente seu que não tem cabelos, ou então tem pouco cabelo no couro cabeludo, na cabeça, e prefere passar a lâmina. Esse cliente, ele tem que passar filtro solar, porque essa região está exposta. Ou então o cliente tem cabelo, mas não passa nas orelhas. Então as orelhas ficam expostas. Quantos de nós já não vimos a pessoa volta da praia com a orelha toda machucada, queimada, porque não passou filtro solar nas orelhas? Temos aqui também o carcinoma espinocelular, o CEC, segundo o mais prevalente. Manifesta-se nas células escamosas. Olha lá aquela célula que a gente já conhece na camada da pele. É mais comum nas áreas expostas ao sol, como orelhas, rosto, couro cabeludo, pescoço e etc. O SEC é 2 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. A exposição excessiva ao sol é a principal causa. Alguns casos estão associados a feridas crônicas e cicatrizes. Normalmente tem coloração avermelhada, olha aqui mais uma dica. Tem coloração avermelhada e se apresentam na forma de machucados ou feridas espessos e descamativos, que não cicatrizam e sangram ocasionalmente e podem ter aparência similar a de verrugas. Já está bem fácil de observar aqui, né? Melhorou. E temos também o melanoma. O melanoma tem origem nos melanócitos. Conhecemos também, né, aquela célula que dá pigmento, que dá cor à nossa pele. Tipo menos frequente dentre todos os cânceres de pele. O melanoma tem o pior prognóstico, é o que dá mais problema, tá, pessoal? E o mais alto índice de mortalidade. Morre por conta de câncer de pele.
Em geral, tem a aparência de uma pinta, olha o perigo, ou de um sinal na pele. Tem tons acastanhados ou enegrecidos, porém a pinta ou o sinal, em geral, mudam de cor, de formato ou de tamanho e podem causar sangramento, mais comuns nas pernas em mulheres, nos troncos nos homens e em pescoço e rosto em ambos os sexos. Aqui tá fácil agora de perceber, né, pessoal? Então, sempre viu uma pinta, analise ela. Observe as suas, observe nos da sua família, comecem a avaliar o tempo todo. Agora vamos falar sobre máculas vasculossanguíneas em relação à circulação. Vocês conseguem observar aqui uma evolução? Olha, eritema, telangiectasia e púrpura. Aqui ela está mais forte e aqui está mais espalhada. Vamos ver então a diferença de cada um dos três. Eritema é uma mácula devido à dilatação dos vasos da derme, caracterizada pela cor avermelhada, pois o sangue está dentro dos vasos sanguíneos. Olha aqui como fica vermelhinha a pele. Tem tratamento estético que a gente usa, por exemplo, o vácuo, que você não vai deixar a pele desta maneira, mas a gente quer promover um eritema na pele, porque a gente quer trazer o sangue. Porém, o que a gente faz na estética é temporário. Esta pele aqui fica um bom tempo dessa maneira, tá bom? A pessoa já tem um problema vascular. Telangiectasia é quando a gente consegue ver aqui, ó, os vasos. Tá vendo? Olha aqui os vasos, a gente consegue perceber. Lesão sinuosa, que não é reta, sinuosa que tem curvinhas, devido à presença de capilares dilatados na derme. Se a gente coloca aqui, pressiona com o dedo, faz uma dígito pressão, aí a gente tira o dedo, essa região fica branquinha. Então significa que não está manchada, tá? Não tem mancha ali. É telangiectasia, apenas os vasos, os capilares sanguíneos que estão dilatados, certo? E temos aqui a púrpura. Olha aqui como ela é mais forte. Elas são máculas eritemato-violáceas, de tamanho e forma variados, onde o sangue está localizado fora dos vasos. Aqui está dentro dos vasos, que está fora dos vasos. Ao ser pressionada, não desaparece. Diferente da telangiectasia e do eritema, quando a gente aperta, desaparece esse vermelhinho. Aqui a gente pode apertar, pegar, fazer uma dígito pressão, apertar com o dedo, que mesmo quando a gente soltar, ela vai continuar manchada. Então essa aqui já é uma púrpura. Então a gente consegue avaliar, diferenciar os três com a dígito pressão. Apresenta formações sólidas agora. Falamos sobre aqui vasculares, agora vamos falar sobre formações sólidas. Elas apresentam relevo na pele, o que pode ocorrer por processos inflamatórios, infecciosos ou neoplásicos em relação ao câncer, ok? Aqui é uma pápula. A gente encontra muito isso na limpeza de pele, tá? Pequena lesão em relevo firme. Em relevo, ela é firme. O dedo que apalpa sente como se fosse um ressalto, uma bolinhazinha. Mas ela é firme, mas tem uma certa maciez, tá? Tem menos de 1 centímetro de diâmetro. A gente vai observar outras lesões que são bem parecidas, porém são maiores. Então, a pápula, ela é uma espinha inflamada, vamos dizer aqui um pouquinho, porque ela está eritematosa aqui em volta, certo? Mas ela não é tão grande, a gente vai encontrar outros que são bem maiores. Então, se é pequenininho, é a pápula, certo? Menos de 1 centímetro de diâmetro. Temos aqui a placa, lembra que a gente viu nos primeiros slides? Lesão elevada, inferior a 1 centímetro de altura, que forma uma plataforma achatada. Pode ser individual ou constituir um aglomerado de pápulas. E aqui a gente pode ter várias pápulas também, perto das placas. E aqui temos o nódulo. Olha aqui como o nódulo parece uma pápula, tá? É uma lesão sólida, delimitada, elevada ou não, de 1 a 3 centímetros de diâmetro. Às vezes a gente sente, a gente observa a elevação, mas muitas vezes a pele não está com elevação nenhuma. Apenas quando nós passamos a mão, né, na avaliação, na palpação, que nós conseguimos sentir que tem algo ali, uma lesão maior de 1 a 3 centímetros de diâmetro. Então, essa lesão, se é maior, é um nódulo. Às vezes ela pode aparecer aqui na parte superior, às vezes não.
Então, a cliente precisa passar pela avaliação, pela palpação. Palpação é quando a gente passa a mão na região que está sendo avaliada. Temos aqui também as formações sólidas. Aqui temos um tumor, semelhante ao nódulo, mas possui mais de 3 centímetros de diâmetro, e o termo é mais empregado em processos neoplásicos. Então, quando a gente está falando sobre câncer, sobre processos neoplásicos, aí é utilizado esse nome, tumor, tá? Tem uma tumoração naquela região. Vegetação é uma pápula pedunculada com superfície irregular. É mole e apresenta um aspecto de couve-flor. Por vezes sangram, tá? Sempre avaliação com luvas, ok, pessoal? Avaliação com luvas no seu cliente. Aqui, verrucosidade, pápula ou placa de superfície dura. Essa já é macia, essa aqui já é dura. Devido ao aumento da camada córnea sobre uma vegetação, tá? Sobre uma vegetação, aumenta a camada córnea e ela fica durinha. Aí, agora nós vamos falar sobre formações líquidas. Contém líquido em seu interior, que pode ser seroso, sanguinolento ou com pus. Aqui no caso a gente vai encontrar, eu procurei algumas imagens que falam, tem várias imagens do corpo todo, mas eu procurei algumas que geralmente a gente encontra na estética, tá? Aqui nós podemos observar o lábio do cliente. Geralmente o cliente vem para fazer algum tratamento e tem essas vesículas, tá? É uma lesão delimitada, contendo líquido claro ou não, com até 1 centímetro de diâmetro. Quem pode avaliar é o médico, mas isso aqui parecendo vesículas de herpes, ok? Então, se esse líquido vaza, onde pegar aqui, inclusive em mim, se pegar, eu posso pegar esse aqui também, porque é altamente contagioso, tá, pessoal? Então, a gente não mexe. Se tem um machucadinho assim, a gente já não mexe mesmo, né? Porque nós tratamos pessoas saudáveis. Mas talvez você não encontre um cliente com essas que vem assim na sua sala. Mas você encontra um... Peraí, aqui o meu mouse, um momentinho só. O mouse aqui parou de funcionar, um momentinho só. Ai, pessoal, não vou conseguir marcar porque o mouse parou de funcionar. Mas vocês conseguem ver a vesícula? Essa vesícula menorzinha, normalmente a gente encontra porque o cliente também não sabe que é contagioso. Aí a gente avisa o cliente que é contagioso, que ele também não pode manipular com a mão, porque isso coça. Não pode ficar manipulando, porque ele vai passar para outra região do corpo dele. Então, você tem que ensinar o seu cliente também a se cuidar. Não pode beijar na boca, porque vai passar nessa hora, enquanto tiver com essa coleção, opa, voltou aqui. Essa coleção de líquido aqui é altamente contagioso, tá ok? Então, você tem que ensinar o seu cliente. Aqui nós temos, ó, é diferente, tá vendo que é bem pequenininha a vesícula? E aqui nós temos uma bolhas, né? Temos várias bolhas. Lesão delimitada contendo líquido que pode ser seroso, hemorrágico ou purulento. Pode ter sangue aqui dentro também, algumas bolhas, tá? Ou pus também. Ela é de 1 a 3 centímetros de diâmetro. Aqui nós temos a pústula, que nós temos muito aqui, a gente vai fazer muita limpeza de pele e a gente encontra a pústula. Aqui se eu tirar aqui essa parte aqui, ó, daqui pra cá, fica pus. Então aqui tá fácil de descobrir, ó. Isso aqui é uma pústula, porque ela contém pus, tá? Que é uma formação líquida ali dentro. Ela é uma lesão delimitada, contendo em seu interior pus. Aqui nós temos um abscesso, também é uma coleção de pus, só que olha a diferença do tamanho da pústula para o abscesso, tá? Coleção de pus na pele, delimitada, proeminente, de tamanho variado. O abscesso nós não mexemos, não colocamos a mão. A bolha, não há necessidade de nós fazermos tratamento com quem tem bolha também, isso não é da nossa alçada. A pústula nós podemos manipular para fazer a limpeza de pele, certo?
Isso aqui é uma coleção de líquidos ali, de bactéria, de célula de defesa morta, tá? Aqui tem uma coleção. Isso aqui, quem vaza é o médico, certo? Hematoma é uma coleção localizada de sangue proeminente, eritematoso ou não, de tamanho variado. Aqui é um hematoma. Uma coleção líquida. Agora, alterações quanto à espessura da pele. Aqui nós temos o edema, tá? Aqui teve uma dígito-pressão, isso é dígito-pressão, tá? Teve uma dígito-pressão e depois, assim que ela tirou o dedo, fica dessa maneira. Significa que tem um edema. O que é edema? É inchaço, tá? É um aumento da espessura da pele determinado pelo acúmulo de líquido na derme ou na epiderme. Isso é um edema. Aqui também engrossou a pele, está mais espessa a pele. Por quê? Porque aconteceu uma queratose, o espessamento da camada córnea. Agora que a gente já conhece as camadas da pele, nós conseguimos entender o que está acontecendo aqui. É o espessamento da camada córnea, podendo determinar perda de elasticidade e endurecimento da pele. Porque se a capa córnea está enrijecida, a movimentação fica mais difícil, facilitando o surgimento de rugas e linhas de expressão. Temos também a cicatriz, que é uma formação de tecido fibroso que substitui tecido normal, destruído por traumatismo ou doença. Pode ser hipertrófica, saliente ou atrófica, deprimida. Aqui eu coloquei algumas para vocês verem. Olha, cicatriz ela pode ser saliente, que é a hipertrófica, tá? Olha aqui a hipertrófica, ela pode ser saliente. Você passa a mão, você sente ela, você observa a olho nu também, você consegue observar um volume, tá? E pode ser a atrófica, que é a deprimida, tá? Que essa aqui, ó, atrófica. A gente conhece como a cicatriz de acne. Olha aqui a atrófica, tá? Olha como ela faz no buraquinho, depressão. Depressão é esses buraquinhos, olha, tá vendo? E aqui temos a queloide e temos a normotrófica, que essa aqui não está nem deprimida e nem saliente. Ela está no nível da pele. Está corretinha. Só tem uma perda de cor aqui nessa região. E aqui a queloide, que é um excesso de queratinização da pele aqui, tá? Perdas teciduais. Crosta é o resultado do ressecamento do sangue ou soro ou exudato purulento sobre a superfície da lesão cutânea. O que é exudato? Sabe quando vamos falar sobre a nossa língua aqui, nossa área. Quando você espreme uma espinha, quando você tira uma lesão de uma espinha, um comedão fechado, um comedão aberto, logo depois, não sai aquela aguazinha que vem depois? Então, ali é um exudato, tá? E pode ter um exudato purulento. Então, pode ter aqui um exudato com pus, tá? Na superfície, ó. Superfície. A gente não trata cliente assim, mas é bom você conhecer, certo? Isso aqui coça, isso aqui dói, isso aqui é porta de entrada para micro-organismos, certo? Porque a nossa pele é a barreira que não deixa micro-organismos entrarem no nosso corpo e infectar o nosso corpo e trazer problemas. Dependendo do que for infectado, traz um problema enorme, uma infecção enorme, até generalizada. E aqui, olha como a barreira dela não tem barreira. Está aberta a pele da pessoa, certo? Então, aqui é um perigo de infecção. Escama são células corneificadas situadas na superfície cutânea ou desprendidas destas. Olha aqui, será que não precisa de uma hidratação nessa pele? Por que está soltando tão rápido essa capa córnea? Está escamando aqui a pele. Por quê? Será que uma hidratação tanto in-out, que a gente fala, né? Ou dentro e fora? Será que a gente não precisa tratar essa pele? Isso aqui já dá pra gente tratar, pessoal. Fissura são perdas lineares. Isso aqui a gente pode chegar até a derme, tá? São perdas lineares da epiderme e derme no contorno de orifícios naturais e em áreas de pregas ou dobras de pele. Aqui no caso, geralmente no calcanhar, é em relação a pessoa não tem um cuidado com os pés, hidratação dos pés, e o peso também excessivo. Quando tem peso excessivo, a gente observa isso aqui também. Erosão. Nós não tratamos cliente com essa
pele dessa maneira, mas é bom conhecer. Olha aqui, a erosão a gente viu lá naquela imagem preto e branca. Olha aqui, chegou na derme. A epiderme não tem sangue, mas aqui a gente consegue observar sangue. A coloração aqui é avermelhada. Chegou na derme da pessoa. Será que essa pessoa tem barreira? A barreira cutânea dela está íntegra? De jeito nenhum, né? Perda total ou parcial da epiderme, quando provocada pelo ato de coçar, é denominada de escoriação. Aqui uma liquenificação. É um espessamento da pele com acentuação dos sucos existentes da sua própria cor. Olha aqui, você consegue perceber as linhas aqui, a acentuação dos sulcos, das linhas. Aqui uma fístula, canal com orifício na pele que drena foco profundo de supuração ou necrose. O que a gente pode talvez avaliar aqui? Aqui é uma saída, tá? A fístula é uma saída. Então pode ser que ela teve uma infecção aqui em algum dente, algum canal do dente, alguma infecção, certo? E essa infecção, ela achou um caminho, a fístula achou um caminho para sair essa infecção, saiu por aqui, certo? E houve até uma perda de tecido aqui, ó, tá? Então aqui, essa aqui é a fístula. A gente não trata por quê? Porque o problema está lá dentro, é infecção. A pessoa tem que tomar remédio via oral. É pra gente cuidar? Não. Eu posso apertar isso aqui? Não. Ah, Pro, mas tem pus aqui, eu posso vazar esse pus. Não. Você tem que enviar para um profissional especializado. Talvez uma enfermeira pode vazar isso daqui, mas esteticista não, ok? Porque vai além do que o nosso trabalho, não está superficial da pele. Derme, epiderme, ela está aqui talvez até no dente, na dentição da pessoa. É provável, tá? A região é provável. Ulceração, perda da epiderme, derme, podendo chegar à hipoderme. Olha aqui como a gente consegue perceber aqui, ó, a parte interna no pé da pessoa. Olha só como está profundo isso. A gente trata isso aqui? Não, a gente não trata, tá? Mas a gente reconhece e sabe qual o tipo de tratamento que vai ser dado, é um médico que vai indicar, certo? Lesões de pele. A partir das lesões elementares primárias e secundárias, podemos caracterizar as doenças que envolvem a pele. Em se tratando de imagens, pessoal, olha, isso aqui a gente encontra fácil no nosso consultório. Ai, profissional esteticista, ai, eu tô com esse problema aqui, menina, mas isso coça, isso aparece, desaparece, então a gente encontra normalmente, nós encontramos mais esse tipo de lesão, tá? O que pode ser? Estresse, pode ser psoríase, pode ser algumas outras coisas. E a gente tem que estar sempre avaliando, observando cada caso, porque é muito parecido algumas lesões com das outras pessoas. Então, cada pessoa é única, então você observa o que a sua cliente está falando para você, o seu cliente está falando para você na ficha de anamnese. Aquele bate-papo, aquela prosa, a gente descobre muita coisa nesta hora. Geralmente, a gente trata de muitas mulheres, nosso público é muito feminino, né? E geralmente a mulher, quando se separa do marido, ela passa por um momento de estresse altíssimo e quer mudar. Quer fazer cirurgia plástica, quer ir para estética. E quando chega na estética, você percebe o estresse alto daquela pessoa, ou então perder um ente querido. A pessoa apresenta essas lesões aqui também. Tá? É bem interessante, porque você consegue ver um padrão. Dermatite. O que é dermatite? Aqui nós temos aqui nesse slide. Dermatite e dermatose. Dermatite é a alteração da pele com inflamação, independente da etiologia, independente do que acontece, tá? De onde vem. Ou seja, neoplásico, ou seja, ou seja, circulatório, tá? É uma alteração da pele com inflamação. Aí eu coloquei em letras menores aqui para vocês entenderem. Doenças cuja denominação terminam em it, aqui ó, dermatite, termina em it, significa uma inflamação, e o resto do nome indica o local atingido. Então aqui ó, é derma, que é pele, tite, então é uma inflamação da pele, tá? Dermatite, inflamação da pele. Não é infecção, é inflamação, tá? Não tem pus aqui ó, não tem pus. É uma inflamação, está vermelhinho, não tem pus. Então, está só inflamado, não está infeccionado, certo?
Dermatoses é o nome genérico que designa todas as doenças que afetam a pele, sem fazer qualquer tipo de especificação. Então, qualquer coisa vai no médico, o médico fala, tá com a dermatose. Aí tem que descobrir de onde que vem essa dermatose. Se é emocional, se é por contato em algum produto, algum cosmético, algum metal, tá? Erupções da pele. Eczema é uma patologia inflamatória não infecciosa da pele. Não tem infecção, tá, pessoal? Ela é inflamatória. O eczema representa um padrão de reação a vários estímulos, irritação, né? Estímulos é irritação, quando a gente fala estímulo, é uma irritação. Alguns reconhecidos, porém, muitos são desconhecidos. Eczema e dermatite têm o mesmo significado e podem ser usados como sinônimos. Podem ser fatores endógenos, genéticos e um aumento da quantidade da levedura Pityrosporum ovale parecem estar envolvidos. Aqui eu não coloquei na imagem, mas essa levedura aqui, ela pode também causar caspa, tá? Então, aquela caspa que não acaba nunca. E aqui eu deixei evidente... Não, aqui, ó. Aqui. Aí nós temos aqui, ó, eczema de contato, dermatite precipitada por agentes exógenos. Podem acometer qualquer região do corpo, embora mãos e faces sejam locais comuns. Eczema de contato, tá? Então, contato com alguma coisa que a pessoa encostou aqui essa parte e deu essa reação. Eczema atópico é uma inflamação pruriginosa crônica da epiderme e da derme, frequentemente associada a uma história pessoal ou familiar de asma, rinite, alérgica. O que acontece? Quando a prática clínica diz, quando a pessoa é alérgica a uma coisa, é alérgica a mais. Então, geralmente você encontra um cliente com asma, rinite, alérgica e com histórico familiar. Então, cuidado com os cosméticos que você vai usar nessa pessoa. Prefira utilizar inicialmente sempre os mais básicos que você tiver. Porque sempre o cosmético calmante, porque está irritado. Tem que acalmar, tá? Tem um estímulo aqui, acontecendo um estímulo e está irritado. Então, a gente tem que acalmar essa pele. E a pessoa tem um histórico de asma, rinite alérgica. Então, ela pode ser alérgica a outros produtos cosméticos que você aplicar na pele também. Então, aqui é só um cuidado que a Pro está falando para você ter uma pele que apresenta uma eczema atópico. Temos aqui também a dermatite seborreica. É uma doença que essa aqui, ó, dermatite seborreica. É uma doença inflamatória descamativa crônica, tá? Não tem cura, que geralmente afeta o couro cabeludo e a face. Frequentemente ocorre nas áreas de maior concentração de glândulas sebáceas. Olha aqui a região de glândula sebácea, certo? Pele vermelha, irritada, agentes calmantes, para esteticista cuidar, agentes calmantes, certo? Nada de falar, então vamos passar um ácido aqui para terminar de descamar. Não, não. Aqui é calmante, certo? Erupções eritemato-escamosas. A psoríase é uma dermatose inflamatória não infecciosa, crônica, caracterizada por placas eritematosas bem demarcadas, coberta por escamas prateadas. Supõe-se que estejam ligadas a fatores emocionais e genéticos. Geralmente a família, fala genético, porque geralmente a família que tem pessoas com psoríase, o familiar geralmente desenvolve um certo tempo da vida. Uns mais, outros menos, depende também de fatores emocionais. Se a pessoa tem uma predisposição genética e tem os estímulos de fatores emocionais ali o tempo todo, então é mais fácil a pessoa desenvolver, tá? A gente encontra ela assim, ó, na nossa estética, tem várias maneiras de você encontrar a psoríase, mas no nosso espaço de estética, nós encontramos assim, tá? Geralmente a pessoa ainda quer depilar, quando tá dessa maneira, certo? E a indicação de depilação não é para mexer, porque se eu passo a cera aqui, eu vou tirar uma camada superficial da pele aqui, mais do que deveria, porque a depilação já tira, mas nessas regiões eu posso até causar uma ferida, tá? Vai ficar, a pele vai ficar mais desprotegida do que ela está dessa maneira aqui, então a gente não passa cera aqui, certo? A gente encontra também no nosso espaço isso aqui,
Tem umas coceirinhas aqui. Gente, também não é contagioso, tá? Psoríase não é contagioso, é da pessoa, tá bom? É genético ou emocional, é da pessoa. Não pega, tá? A gente encontra aqui, ó, geralmente no cotovelo também da pessoa, tá? E uma das coisas que a pessoa faz é a pessoa ficar coçando, tirando essas casquinhas que estão em cima, porque coça. A pele está ressecada, então coça. E é uma região de dobra, tipo joelho, cotovelo, essas regiões são difíceis quando tem algum machucado, porque incomoda bastante. Então essa região aqui o tempo todo fica descamando e a pessoa sente incômodo. E a pessoa fica, às vezes, até sem perceber, fica tirando essa pelezinha. Você vai ter que indicar para o seu cliente, ensinar o seu cliente a procurar um profissional, um médico, tá? Ele vai passar prescrever um remédio, pode ser via oral, e normalmente passa uma pomadinha também para acalmar essa região. Então, a cliente hidratar a região também faz toda a diferença, tá? Você pode ensinar o seu cliente, pode indicar ao seu cliente a manter hidratada essa região para evitar a descamação e melhora a aparência. E também você pode indicar o que para o seu cliente? Se é genético e emocional, ensina o seu cliente a fazer alguma atividade que acalme. Atividade física, gente, é sempre bom, mas tem pessoas que não gostam de academia, não precisa ser academia, pode ser uma caminhada, pode ser uma dança do ventre, pode ser qualquer outra coisa que a pessoa, pilates, que geralmente são poucas pessoas na sala, tem várias opções, você vai conhecer o seu cliente, o jeito que ele é, o jeito que a pessoa é, e vai conseguir indicar a melhor serviço para essa pessoa, porque vai melhorar se há uma hidratação, a indicação médica, e mais o relaxamento em qualquer outra coisa que você indicar, que a pessoa conseguir aderir, vai melhorar esta região. Então, a gente trouxe saúde para o cliente. A gente indicou tudo isso e trouxe saúde para o nosso cliente, certo? Então, a gente encontra também cliente com a sobrancelha descamando. Imagina uma pessoa numa reunião de trabalho e a sobrancelha dessa maneira. Um almoço. Agora a gente está no tempo de pandemia, ninguém está fazendo reunião, mas imagina que seja um almoço na família mesmo, a pessoa que mora na mesma casa. É desconfortável, isso fica descamando e fica caindo, né? Então é desconfortável e não é tão higiênico assim, né? E a pessoa tem um desconforto. E geralmente esse tipo de problema acontece com pessoas de pele clara, tá? Fototipos baixos. Erupções alérgicas. A Pro colocou aqui essas imagens, por quê? Olha aqui a dermatite de contato. Olha aqui, ó. Tá? Colocou o relógio, acontece isso. Colocou o anel, acontece isso. Aqui eu tenho um amigo próximo que tem problema com a fivela do cinto. Fica dessa maneira a barriga dele. É o marido de uma amiga minha. Coloca algum colar, o pescoço fica dessa maneira. Coloca o brinco, fica dessa maneira. Ó, o anel quando retira, como fica. Tá? Então você tem que prestar atenção nisso, nesses sinais que o cliente, pra gente é tão claro, né? Mas o cliente não entende. E você explica para ele. Tem um cliente também que tem alergia ao metal do alicate na hora que vai fazer a unha. Vai cuticular. Ela tem que passar a medicação que o médico passou para ela logo depois. Senão fica tudo dessa maneira, cada cutícula fica toda dessa maneira, em volta de cada unha. Tá? Então você vai indicando para o seu cliente. Olha, esse tipo de metal, é bom você passar por um dermatologista que vai fazer os testes alérgicos em você e vai saber de qual tipo de material que você tem alergia. Lógico que um médico vai ver isso daqui e vai falar, né? Olha, você tem alergia a isso. Você pode indicar hoje em dia também, os médicos estão aceitando, que às vezes o cliente chega lá e tá tudo bem naquele dia. Você pode indicar para o seu cliente tirar foto de como está, como que fica quando a pessoa usa alguma coisa. Você pode indicar para o seu cliente tirar foto de como fica o dia que está mais ativo e leva para o médico. Tem alguns médicos que aceitam a imagem. A dermatite de contato, o eczema de contato, é uma reação. Lembra que eczema e dermatite é utilizado para as mesmas coisas, tá? É uma reação inflamatória na pele decorrente da exposição a um agente capaz de causar a irritação ou alergia. Existem dois tipos de dermatite de contato, a irritativa e a alérgica. A irritativa é causada por substâncias ácidas ou alcalinas, como sabonetes, detergentes, solventes ou substâncias químicas. Podem aparecer na primeira vez em que entramos em contato com o agente causador, e o que ocorre com um grande número de pessoas. As lesões da pele geralmente são restritas ao local do contato.
Sabe quando já ouviu dizer, né? A colega toma banho com shampoo novo que ela comprou, maravilhoso, pagou caríssimo, mas depois fica aquela coceirinha. E coça a região e coça. Por quê? Ela teve uma dermatite irritativa com aquele cosmético. É bom suspender o uso. Para outra pessoa não vai fazer problema. Doou para alguém, para outra pessoa não vai ter problema algum. Mas para ela, sim. E qual o produto que teve alergia nela? Só ela fazendo um teste alérgico que um profissional dermatologista pode fazer com ela, certo? E temos aqui a dermatite alérgica, que ela surge após repetidas exposições a um produto ou uma substância. Aqui, um produto ou uma substância, certo? Depende das ações do sistema de defesa do organismo e por esse motivo pode demorar de meses a anos para ocorrer após o contato inicial. Às vezes pode ser um dia que aconteceu isso. Aí, de um dia para o outro também pode acontecer. Depois de anos utilizando, de um dia para o outro aparece, tá? Então não tem uma regra. Reações de fotossensibilizantes. Reações de fotossensibilidade. Fotossensibilidade é uma reação incomum de sensibilidade extrema à pele quando exposta à luz do sol ou a fontes luminosas artificiais, induzidas por substâncias químicas. As reações podem se instalar em menos de 30 minutos ou até após dias e deixam marcas e lesões nas áreas expostas à luz e nas áreas cobertas, no caso mais severo, dificultando o diagnóstico quando isto ocorre. Existe a fotossensibilidade fototóxica. O que ela é? Ela resulta da liberação de energia por agentes fotossensibilizantes, que pode provocar danos em longo prazo na pele. Mais comum pode ser observada minutos ou horas após o contato com o agente agressor, associado aos raios solares. A fototóxica, a gente pode falar que é aquele reações causadas pelo sumo do limão e o sol. E as reações, elas são locais na fototóxica. Já viu alguém que vai fazer uma caipirinha e aí fica no sol, ali na beira da piscina ou na praia? O profissional fez a caipirinha e passou o limão na borda do copo e você tomou e ficou com aquela mancha em volta do lábio, ou na sua mão, quem espremeu o limão ficou com a mancha na mão. Essa mancha demora a sair, porque o sumo do limão e o sol, ele é fototóxico e causa uma reação na pele que causa uma mancha. E tem a fotoalérgica, que é mais rara. Ocorre quando uma substância química induzida pelos raios UV, que eu deixei em azul aqui, tá? Então, fototóxica é tipo suco de limão, tá? E é local. E a fotoalérgica é o raio solar. Eles alteram as moléculas da pele, transformando-as em novas substâncias. Isso provoca uma resposta do corpo, que é uma inflamação, que ataca essas novas moléculas, que são diferentes, que o corpo entende como diferente, tem que atacar, e demora mais tempo para poder ser observada, pois necessita de contato prévio com a substância para que ocorra essa sensibilização. As reações costumam aparecer entre 3 dias após o contato e não se limitam ao local atingido, podendo se espalhar para o resto do corpo. Lesões provocadas pela acne, aqui já está mais próximo de nós esteticistas, né? Os comedões são compostos por queratina, detritos celulares, sebo, pelos, bactérias e fungos, que escurece quando entram em contato com o ar. Aqui a gente consegue ver bem, ó, comedão fechado. Aqui a gente consegue ver, ó. Ai, que vontade de fazer uma limpeza de pele, né? Ó, fechadinho. Mas, se aqui começa a encher demais de material, de sebo, e aqui tem uma aberturinha, essa aberturinha vai oxidar e vai ficar assim. Olha, que vontade de fazer uma limpeza de pele, né, pessoal? Então, comedão fechado são pequenos pontos de gordura brancos e salientes. E o comedão aberto são pontos escuros que, quando extraídos, apresentam uma cor branco-amarelada, constituída de células córneas envolvidas no sebo. Tá? Então, são mais durinhas. Lesões provocadas pela pele. Aqui, ó, nós temos a pápula. Olha aqui, a pápula, tá? Ela não tem a pústula, tem a pontinha com pus. Aqui no caso, ó, pápula, tá? São pequenas inflamações é vermelho. Está vermelho, tem inflamação. Está vermelho, a região está inflamada.
Região está inflamada. Se está inflamada, precisa acalmar. Lembrem sempre disso. Pápulas são pequenas inflamações visíveis da acne, saliências vermelhas, duras e de pequenas dimensões. Lembra que eu falei para vocês, são pequenas? Olha, pequenas, certo? As pústulas, ó, pústula, aqui é pápula, 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 pápula. Pústula, pústula, pústula. E aqui provavelmente abrindo uma, talvez não, tá? Por que pústula? Porque tem pus. Desenvolvem-se sobre as pápulas quando apresentam um ponto purulento, tá? Então, quando a pápula ela tem uma reação, acontece aqui, desenvolve, aí aparece essa pontinha de pus, porque essa reação, acontece uma reação dentro dela, uma reação inflamatória, tá? E aí acontece, cria-se o pus e fica essa pontinha amarelinha. Geralmente a pápula nós não mexemos, tá? Porque ela tem uma camada espessa aqui em cima. Então a gente não consegue pegar essa coleção de líquidos e extrair. Essa aqui daria para extrair. Tá vendo que ela já tem uma leve abertura? Essa aqui também tem uma leve abertura. A gente consegue extrair. Mas geralmente essa aqui, a gente trata com cosmético, com alta frequência, com eletroterapia, tá? Normalmente a gente não é em uma sessão que a gente consegue tratar um cliente com pápula. A gente precisa de mais sessões para poder cuidar dessa pele. Senão você pode conseguir uma lesão maior nessa região. Nódulos são as lesões que apresentam uma inflamação de maior dimensão e profundidade. Olha a pápula como é, olha o nódulo como é maior, certo? Nós temos pápula aqui, ó. Pápula, pápula, mas olha aqui o nódulo, como é maior, certo? Temos também o milium, que na limpeza de pele a esteticista trabalha muito com o milium para a retirada do milium. Olha aqui, milium, tá? São pequeninas lesões amareladas ou esbranquiçadas superficiais, localizadas frequentemente na face e principalmente ao redor dos olhos. É onde a gente mais encontra ao redor dos olhos, tá, pessoal? Em alguns casos, o milium pode atingir tamanhos maiores. Eu sempre encontrei pequenininhos, tá? Sempre os maiorzinhos são assim e ainda são pequenininhos. Pode surgir também em cicatrizes ou após a dermoabrasão. Nunca encontrei em cicatrizes ou após dermoabrasão também, tá? É mais raro. Conhecidos também como cistos sebáceos, são resultado do entupimento do canal excretor da glândula sebácea, na qual a gordura secretada se acumula formando cisto. Normalmente são lesões esféricas, indolores, de consistência elástica ou endurecida. Elástica eu acho mais difícil, mais endurecida, tá? Você passa a mão, você sente ela endurecidinha. Sempre com luvas, tá, pessoal? Mesmo não sendo contagioso. Como avaliar o nosso cliente, né? Aqui a gente vê uma imagem como era antes, chega a ser estranho, né? A gente observar uma imagem assim. Agora, tem que estar com máscara obrigatoriamente, o cliente também, né? Nesse caso aqui, se fosse avaliar a pele, quanto mais longe nós pudermos ficar, melhor. Utilize a lupa para poder avaliar. Então, mantenha a distância do seu cliente, tá? Olha aqui, ó, nariz, boca muito próximo. Olhos, você fala, cai gotícula da sua boca nos olhos do cliente. É invisível isso, tá, gente? Não dá para ver a olho nu. Então, temos que manter os protocolos sempre em dia, tá bom? Mas para ficar uma imagem bonita aqui, né, a gente deixei passar essa imagem aqui para vocês. Mas só lembrando que daqui para frente tudo é muito mais diferente. Já era. Aí, pelo menos isso aqui está de luvas, né? Porque a gente encontra muita imagem sem luvas. Então, tem que estar avaliando de luvas. Para avaliar corretamente o tipo de pele do cliente e identificar as lesões, o profissional deve estar em constante treinamento, a fim de reconhecer prontamente as lesões e tipos de pele, facilitando a indicação de cosméticos ou indicação de consulta com especialidade médica. Para melhor avaliação, além de um ambiente bem iluminado, utilizamos a lupa de Pala. Aqui eu deixei em negrito para vocês, porque é bom vocês comprarem, tá? Vou colocar no próximo slide ali, vocês vão ver qual que é. Então, tem essa aqui para vocês terem no consultório de vocês, mas é interessante para vocês trazerem na escola, para treinamento.
é bom já, no seu dia a dia você vai utilizar também. Então, uma lupa de pala. Comprar, tá, pessoal? As próximas aulas vocês vão utilizar. Não nas minhas aulas, mas nas aulas de limpeza de pele já vão utilizar. Então, já pode começar a adquirir. Utilizamos a lupa de pala ou lente de aumento com tripé, que é essa aqui, tá? O cliente deve estar posicionado sobre a maca, deitado e protegido com uma touca de cabelo descartável e com a faixa de cabelo. Utilizaremos uma ficha de anamnese para auxiliar no processo de identificação do tipo de pele e das lesões existentes. Esta identificação é extremamente importante para que possamos determinar o tipo de tratamento necessário e qual cosmético indicado para cada caso. Então, a partir de uma avaliação minuciosa, você consegue desenvolver um tratamento muito melhor para o seu cliente, certo? Aqui nós uma palhinha apenas, que na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os tipos de pele. É muito fácil, gente, só observar, não precisa nem olhar aqui embaixo, só de observar. Pele seca, geralmente tem até sinais de expressão. Aqui no caso é uma seta, mas só para mostrar que a pele é seca, tá bom? Pele normal, a gente chama de eudérmica também, que é a pele de bebê, aquela pele maravilhosa, não é nem oleosa e nem seca, ela é maravilhosa. É a pele de bebê. Tem alguém que tem, gente, existe pessoas que têm essa pele, certo? Existe a pele mista, geralmente fica a oleosidade, isso aqui é oleosidade, tá? Na zona T, tá? Que é essa zona aqui, ó, certo? Essa oleosidade aqui é uma pele mista, porque aqui é oleoso e aqui pode ser normal ou pode ser seco, tá? Mas aqui na região aqui central é oleoso. E a pele oleosa, que ela é oleosa em toda essa região. Mas, às vezes é difícil, como que eu vou saber? Se a pessoa tem acne ou então os poros são mais dilatados nessa região, pele mista. Se ela tem poros dilatados e acne nessa região lateral, queixo, então é a pele oleosa. Mas quem tem a pele oleosa já vai falar para você, minha pele é oleosa. Porque geralmente ela já reconhece, porque o rosto todo contém óleo. Quem tem a pele mista pode não saber, mas quem tem pele oleosa sabe que tem pele oleosa. O próprio cliente fala para você. Aqui os equipamentos para análise da pele. A gente facilita a nossa análise quando a gente tem esses equipamentos. Aqui é um Dermiscan. O cliente fica na sua frente, você sentado desse lado e o cliente sentado do outro lado. Tá vendo que tem uma capa preta aqui? Aqui atrás também tem uma capa preta. O cliente coloca a cabeça aqui dentro e fica tudo escuro. E aqui tem um ventiladorzinho, tá? Aí você acende a luz aqui e você coloca o seu rosto aqui profissional. A profissional esteticista coloca o rosto aqui, tá vendo que tem uma lente? E você consegue ver o cliente dessa maneira lá. Ó, uma cliente normal, você com a luz normal. E depois que você acendeu a luz com o rosto do cliente lá dentro, você consegue observar a pele do cliente e consegue avaliar as manchas, as hipercromias, a oleosidade. Tá vendo a laranjinha aqui, ó? Isso aqui é a oleosidade, tá? A parte branquinha aqui, esses branquinhos, pode ser pele ali solta ou ressecamento de pele também. A gente consegue observar quando a pele está ressecada, certo? E melasmas também, algumas hipercromias, hipocromias, conseguimos avaliar também com esta aqui. Eu não sei quanto que está agora, mas é aproximadamente uns R$2.000. Essa aqui vocês fazem a mesma coisa, só que você segura aqui na mão. O cliente coloca o rosto aqui e você consegue avaliar observando o cliente. Tem que deixar o espaço bem escuro, tá? Diferente desse, tem que apagar a luz do seu espaço para poder utilizar essa aqui, que é de mão. Mas você consegue avaliar também. E algumas dessas aqui, vocês têm um espaço para colocar o celular, então você consegue tirar foto com o celular na hora. Aqui fica um pouquinho mais difícil, mas dá para trabalhar também, tá, pessoal? Com essa aqui. E essa aqui você consegue avaliar com o espaço, com a luz acesa. Essa aqui, o seu espaço, a sala tem que estar com a luz apagada para avaliar. E tem um outro agora, um Dermiscan, que você liga num computador, num programa de computador, é maravilhoso. Esse não tem o valor, eu não sei, tá? Mas quando voltar a ter feiras, vão dar uma olhadinha, procurem, porque eles sempre têm o stand lá e avaliem a pele de vocês, é muito interessante. Então dá para fazer um antes e depois, mostrar as diferenças reais da pele, a profundidade de cada linha de expressão, de cada ruga, a diferença antes e depois, nas manchas, nas hipercromias, nas hipocromias. Nossa, muda tudo, é maravilhoso e facilita o trabalho da esteticista.
certo? Essa aqui é uma lupa de mão. É bem interessante também para nós avaliarmos. Essa aqui já vem com uma iluminaçãozinha também, ó. É muito bom para você avaliar. Ela vem com essa lente de aumento aqui, é bem interessante, certo? Essa aqui, acho que eu falei uns 2.000, esse aqui acho que é uns 300 reais, acho, tá, pessoal? Esse aqui você encontra por uns 300 reais também, depende da lente. Então não compre qualquer um, depende da lente, tá, pessoal? Não é qualquer um desse que dá para comprar, não. Depende da lente, o aumento que ela consegue alcançar, ela melhor. Essa aqui é a lupa de pala, tá? Para vocês comprarem. Tá vendo que tem várias lentes aqui? Você vai colocar, adaptar, colocar aqui, ó, qual que você acha melhor. Tem vários tipos, porém eu escolhi esse por quê? Porque esse aqui tem uma luzinha focal, que enquanto você está fazendo a limpeza de pele ou avaliando, você consegue uma iluminação maior para o local que você está olhando. Então é bem legal essa, mas tem vários tipos no mercado, vocês escolham as melhores que vocês acharem. E essa aqui é a de tripé. Aqui tem a lente de aumento, tem a luz também, que você consegue avaliar e cuidar do seu cliente melhor durante o tratamento, certo? E aqui é o nosso último slide. Aqui é a nossa frase de hoje: a vida é uma viagem, apaixone-se pela jornada. Né, pessoal? Para que tem que ser ruim? Vamos fazer ficar melhor, porque ela é uma jornada. Apaixone-se pela jornada. Isso é bom demais. Vamos ver o lado bom de tudo isso, de cada coisa que a gente passa. Vamos sempre ver o copo meio cheio, em vez de ver o copo meio vazio. Vamos ter um outro olhar para a nossa vida, para a nossa situação, para tudo que a gente vive. Dar valor para pequenos momentos de felicidade, porque são eles que são os melhores momentos, né? Então, bora fazer essa jornada ficar maravilhosa, certo? Aqui estão as minhas redes sociais. Me sigam, curtam, comentem, compartilhem, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E aqui a nossas fontes, tá? Algumas das nossas fontes. Beijo para vocês, até mais. Tchau!